Bem-vindos ao Entre Páginas e Conversas. Somos 3 amigas nesta jornada literária e criámos este podcast para partilhar os nossos devaneios. Então, bora lá! Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Neste episódio vamos falar sobre A Criada, da Freiden McFadden, e vamos abordar, seguindo a lógica do último episódio, algumas perguntas que nós temos sobre este livro, uma playlist de sugestão sobre a história do livro, algumas situações favoritas e, no fim, como novidade, vamos fazer um sorteio para o livro do próximo episódio. Portanto, cada uma de nós vai trazer um livro, vamos sortear para ver qual é que sai. Portanto, agora passando o mote, Margarida, queres-nos apresentar o livro? Sim, então neste livro da Criada nós vamos ter contacto aqui com 3 grandes personagens. A Millie, que é uma ex-prisioneira, recentemente ficou desempregada e portanto está à procura de trabalho, e há um casal, a Nina e o Andrew, que andam à procura de, portanto, uma empregada, não é? E a Millie acaba por ir à entrevista e acaba por ficar. Mal ela sabia a reviravolta que se tornaria a vida dela, não é? Pronto. Exato. De uma forma muito geral, depois também temos algumas personagens secundárias que vão aqui enriquecer a história aos pouquinhos, mas já vamos falar mais sobre isso. Sim, gostaria agora de falar um bocadinho também sobre a autora, não é? Porque a autora do livro é a Freida McFadden, como a Carolina há pouco disse. Ela é médica e especialista em lesões cerebrais, mas é uma autora de diversos thrillers psicológicos, cerca de 20 livros mais ou menos, e todos eles são best-sellers, ou quase todos, já traduzidos por mais de 30 idiomas. Portanto, é uma autora muito conhecida, já com livros muito conhecidos também, com muito sucesso. As suas obras foram selecionadas para o melhor livro do ano na Amazon e também para o melhor thriller no Goodreads Choice Awards. Portanto, vamos lá. Olha, por curiosidade, eu não conheço nenhum dos livros dela. Esta foi o primeiro que eu li. Sim. Eu concordo. Eu também não conhecia a autora, não é? Porque também há muitos autores bons que nós não conhecemos. Mas o que é que vocês acharam, amigas? Agora começando a introduzir a parte das perguntas. Sim. Não conhecendo a autora, sendo um livro que íamos às vezes um bocadinho com expectativas por estarmos a ouvir também, por termos ouvido muito falar sobre o livro. Sim, olha, eu acho que o livro tinha um grande hype, não é? Portanto, o TikTok estava cheio Exato, de é vídeos verdade. deste livro. O Insta também. O Insta, o Goodreads tinha imensos feedbacks deste Sim. livro, Sim, pessoas lá que eu está, sigo. ganhou os prémios, não é? Sim. Portanto, é normal. Pessoas que eu sigo que estavam a ler este livro e tinham feito reviews. É assim, de uma forma geral, eu gostei. Ele é dividido em 3 partes episódios. Sim. Eu gostei. Não gostei especialmente, isto é uma opinião muito própria, Ok, vamos do ver. da primeira parte. A sério? Sim. Acho que introduziu e foi importante para a história, mas acho que aquela história de romance entre a criada e o Andrew Ok. foi muito clichê. Sim, Aqui estava. Mas eu acho que essa parte foi a parte mais previsível do livro. Sim. Porque nós estávamos à espera que eles se iam enrolar, ponto final. Mas eu acho Sim. que essa parte foi muito importante, porque foi a parte introdutória que estava-te ali a criar suspense para aquilo que é que se está a passar, o que é que se passa ali naquela casa, percebes? Eu acho Sim. que era parte muito importante. Foi um build-up, foi tipo construir ali aquela coisa toda, aquela narrativa de suspense do que é que se passa aqui. Primeiro tu não sabias nada sobre a Millie, não é? Sabíamos que ela tinha estado presa e por isso é que também estava à procura de trabalho, estava em liberdade condicional, portanto aquele trabalho era super importante para ela se manter em liberdade. E depois toda aquela construção de suspense, o jardineiro mandar olhares, dizer-lhe que é perigoso, ela sentir que o ambiente da casa era estranho, portanto era mesmo uma construção do suspense. Eu acho que essa Sim. parte foi importante. Mas mesmo assim... Mas sim, obviamente que essa parte era previsível, não é? Eu acho que foi uma das únicas partes mais previsíveis do livro, sem dúvida alguma. Sim, mas mesmo assim na primeira parte também não soubeste tudo. Ou seja... Não, é Ah, muito... tu começas Sabes a- que os personagens têm problemas. Uhum. E que há assim qualquer coisa, mesmo na primeira parte, tu não sabes porque é que ela foi presa. Não é? Não, Sim, exatamente. E como houve muito foco de atração entre eles, Uhum. ela a imaginar coisas. Uau, amiga! Eu senti ao contrário, que era do Ok, tipo, ok. ok, eu quero descobrir porque é que ela foi presa e o que é que leva a tanto hype do livro. Pronto, tu querias era o desenrolar das coisas, Exato, não é? eu não Mas, queria que saber se eles iam claro, enrolar ou não, exato. ou a a primeira química que havia parte, entre eu eles. percebo a tua frustração de querer saber as oh meu Deus, eu quero saber a verdade, mas a primeira parte foi mesmo tipo uma construção do suspense. Sim, mas acho que foi Obviamente muito que- clichê. Não Ok, sei, podia ok. se calhar... Eu não acho que tenha sido a primeira parte do clichê. Eu acho que houve partes importantes na primeira parte que tu estavas ali, tipo, deixava-te. Oh meu Deus, o que é que ela está a fazer? O que é que ela está a fazer? Isto é burra, tipo, parece aquela personagem dos filmes de terror, tipo, que tu queres, amiga, não faças isto.
porque é que estás a ir por este caminho? Não te alertaram que... E não tu não sentes que as coisas não estão certas. Percebes? Eu tive essas reações na segunda parte. Mas eu também tive isso. essa... Eu acho que o livro melhorou, sem dúvida, mas acho que a primeira parte também tive um bocadinho esse sentimento. Eu acho que foi mais na segunda, especialmente a parte, o início da segunda parte. Ok. Quando Dá-te passa logo a para ser perceber, narrado ok. pela Nina, né? Sim, Sim, a segunda parte, quando aquilo cai a ficha de que a Nina, não é? Como é que começas a perceber? Primeiro é a Nina a narradora da segunda parte. Sim. Sim. E depois que realmente a história não é bem assim. Sim, eu Há uma acho que tu coisa ali que não está bem. percebes que vai descambar a partir dali. E ali é que vai entrar realmente na história. Claro. Eu acho que a primeira parte é importante, mas acho que foi, para Demasiado mim, extensa. eu senti... Ok, Sim. achaste Isto é a minha aquela opinião parte do pessoal. romance extensa. Sim, Exato. claro. E isto é que é importante nós também Eu acho termos que opiniões senti diferentes. que foi muito ali clichê e andámos ali a navegar na maionese, ok. pela atração deles. E parecia eu E que mais estava a do ler mesmo. o romance que nós lemos da última Ok, vez. ok. Quando é que Exato. eles vão enrolar? Quando é que vai haver o beijo? Exato. Pá, não sei. Ok, ok. Acho que foi a única coisa. Depois Ok. a partir daí, sim, gostei bastante. Gostaste? E Ok. acho que era tipo cada não Sim. digo Cada capítulo, capítulo. mas dividido em mais partes, não é? Porque cada capítulo tinha 500 reações diferentes. Sim, sem dúvida. E eu Até acho que capítulos mais conforme- pequenos havia qualquer coisa que se desenrolava. Eu Sim. acho que sim, que eu acho que o livro também, apesar da hype ser tão grande, acho que surpreende e não nos desiludiu. Porque nós Sim, estávamos com sim, receio sim, que sim. fôssemos ler o livro, tem tanta hype, na internet só se fala do livro, a criada, esta autora nós não conhecemos. Eu pessoalmente gosto de thrillers, mas acho que estou um bocadinho no início do mundo dos thrillers, portanto estou a começar agora a ler mais, portanto eu não conhecia esta autora e ela é muito conhecida pelos seus thrillers psicológicos, portanto acho que gostei muito porque não foi um livro previsível como em alguns thrillers são, apesar desta parte de eu te dizer que a parte do romance foi a parte mais previsível, que eu acho que tudo o resto não, ou tudo o resto surpreende imenso, por isso é que tu às vezes estás tipo, tens aquelas reações de oh meu Deus, Sim, porque acho que isso aí a autora constrói muito bem o desenrolar da história e o desvendar dos mistérios que vai acontecendo ao longo do livro. Sim, e o Portanto, facto dela acho que no dividir em 3 partes é também importante porque tu não tens só o ponto de vista da Millie. Sem Tipo, há dúvida. uma altura que tu pensas, ok Millie, Yeah. está tudo bem, já Sem fizeste dúvida. tudo isto, não é? Então vá, agora fica com o Andrew, não queremos saber. A Nina! Cadê a Nina? Exato, mas é que é importante ter havido essa separação, porque nós da Nina, nós odiávamos essa personagem. O que é que ela Eu tem a tive dizer? ranço. Tipo, é maluca. Por amor Não de Deus. é? E nós depois, quando começamos a perceber que as coisas não são bem assim, e começas tipo, caramba, ok, vamos dar uma oportunidade à Nina, e depois começas a ficar com pena dela, é que a tua opinião muda tipo, completamente. Tu ao início tens ranço porque Portanto- pensas, ok, ela é a típica só patroa estúpida. má, que é estúpida, exatamente. E depois, Exato. ai, Mesmo tadinha. sabendo que há alguma coisa ali, mas Yeah. não consegues, não chegas lá nem um bocadinho perto daquilo Não, que é há a realidade. reviravolta, exato. Há uma Sim. reviravolta muito Sim, grande. sim, sim. Portanto, olha, no geral gostámos as três, Sim. não é? Portanto, ok. Sim. Então agora, a segunda pergunta. Qual é a parte do livro que mais vos marcou? A minha foi a segunda parte. Desculpem, a parte da entrada da Nina teve ali a reviravolta total. Sim. Eu basicamente papei o livro numa fase inicial. Quando eu para mim já estava na segunda parte e elas tipo no capítulo 5. Que exagerada. Mas quase, quase. Mas aquela segunda parte, no momento em que entra a Nina e nós conseguimos perceber a história dela, como é que ela conheceu o Andrew e depois todos os joguinhos psicológicos dele, nós conseguimos perceber que caramba, esta mulher também tem tomates para ter aguentado isto tudo durante todos estes anos, não é? Sim. Sabendo que a filha dela também estava envolvida e tentando proteger a filha também o máximo possível, mas acho que é ali um bocadinho a reviravolta. Sim. Dava, né? Sim, eu concordo, porque foi ali quando tu acabas a primeira parte e inicias a segunda parte, é uma descoberta do novo mundo, completamente. Portanto, sim, a parte pode ter sido mais marcante por isso, e concordo, sim. Não digo que haja assim uma parte que me tenha marcado mesmo, porque eu adorei São mesmo várias. o livro. Sim, e tu, a partir do momento em que terminas a primeira parte e começas a segunda, é cada vez mais a descobrir coisas novas. Sim. E acho que aí foi, cada vez que descobrias uma coisa nova, ia-te marcando, não é? Portanto, até ao final. Portanto, basicamente, acho que sim, concordo, sem dúvida. E tu, Carolina, concordas também? Olha, eu gostei mais da terceira parte, confesso. Especialmente porque o início da terceira parte começa, e se calhar agora vamos dar um bocadinho de spoilers só para enquadrar aqui os ouvintes. Para quantas lidas? Basicamente, a história, ou a casa onde decorre a história, tem um armário onde o Andrew tranca, neste caso antes, a Nina, e que passou da Nina para a Millie, que é a empregada. A Nina é a mulher, a Millie é a empregada.
e a mulher, que depois entretanto se separam. Sim. Isto Certo. também há aqui uma reviravolta. Pronto. Exato. E a terceira parte começa, e eu estou a ver no meu copo, com a Millie a acordar trancada Exatamente. no armário. Uhum. Começa a terceira parte, tipo, não acredito, isto vai acontecer outra vez. Yeah. Tipo, como assim? O Mas que é que isso vai aí eu já acontecer? desconfiava que sim. Que ele podia. Não estava à espera que fosse logo. E por Sim, causa do sim, motivo sim. que ele dá. Nem a Nina Mas sim, eu pensava percebo-te. logo, porque na altura, eu não sei se vocês recordam, mas há uma altura em que o Enzo liga Sim, na terceira parte, Exatamente. é verdade. Na terceira ou na segunda, já na não terceira, consigo acho que é na dizer. terceira, Ok. e diz basicamente, olha, a Millie não sai de casa há dias, Ah, sim, Aham. é verdade, é na terceira parte. Sim. algo de errado se passa. Sim, Uhum. E A história está-se a repetir. é um espaço de Exatamente. dias. Uhum. Não Exatamente. foi... Sim, não foi, é verdade. Foi a Nina a sair de casa, passou o quê? Se calhar 2, 3 dias, e Uhum. temos Sim. a Millie fechada, tal Uhum. qual como a Nina, durante Verdade. anos, né? Pronto. Sim. Qual o personagem que vocês gostaram mais e o que Uhum. menos gostaram? E sim, o personagem que eu. Acho que todas nós não gostámos de uma personagem. Quer dizer, não sei. Então, agora tens de ser tu a primeira a dizer, Margarida. Eu ia dizer que não gostei do Andrew, por amor de Deus, ninguém consegue gostar, né? Não sei, ele é o mal da fita, obviamente, da história e tu só chegas mesmo. Ou seja, é o mal da fita, mas tu não percebes que ele é o mal da fita no Exato. início, não é? Portanto, só pelo facto do trauma que esse personagem tem para fazer aquilo que ele faz, não sei se faz com que seja a personagem menos favorita, porque eu acho que ele é uma personagem super interessante. Mas sim, não é a minha preferida. A minha preferida talvez seja a Nina pela resiliência. A Millie não deixa de ser uma personagem muito importante e eu gosto muito dessa personagem, mas a Nina, caramba, tipo, aquilo que ela passa, não é? É muito resiliente. Só a resiliência dela é admiradora e toda aquela personagem que ela tem de criar é muito complicado. Anos e anos e anos teres aquela personagem para poder sobreviver, não é? Porque ela basicamente ela está a sobreviver, ainda por cima com uma filha ao cuidado, é a minha personagem preferida. A minha personagem menos favorita, não posso escolher um dos três personagens principais, que é a Nina, a Millie e o Andrew. Eu acho que a minha personagem menos favorita é a Cecília. É uma personagem muito secundária, obviamente que pronto, não temos nenhuma conexão com a personagem dela, mas não consigo escolher nenhum dos três, portanto vou para a Cecília, que é a resposta mais fácil. Eu concordo com ela da personagem que mais gostei. A Nina tem o Tem seu bolas. número 1. Exato. Exato. Sim, Uma personagem muito forte. Ok, e a que não gostaste é o Andrew. sim. Ok. Olha, Mas lá está, é só O mais... ranço foi de um para o outro. Exato. Mas lá está, pelo aquilo que ele fez, claro que sim, acho que ele é que acaba por ter aqui um bocadinho a reviravolta Claro. e ser o causador de todo o mal, né? E ele é uma personagem, claro que sim, importante, mas pronto, era uma cena Sim, desnecessária. é o que menos não é? gostas, pronto. olha, eu vou escolher não uma das personagens principais, mas uma personagem secundária que é o Enzo, que é o Sim. jardineiro. Abençoado. Porque eu acho que ele Que teve... mais gostas? Que mais gosto. Ok. Porque eu acho que apesar de ser uma secundária e não aparecer tanto como as outras três, Certo? os momentos em que ele aparecia era chave. E no fim, Sim. ele teve um papel fundamental que foi ligar à Nina para socorrer a É verdade. Millie. Se Sim. fosse outro, pronto, tinha-se cagado E para também aquilo. pelo amor que ele sentia pela Nina, não é? Ele podia simplesmente ficar com ela e marimbar-se para a Millie. Mas Sim, não, ele exato. teve uma Eu acho que ele atitude tinha muito nobre, na minha bom opinião. coração, porque Sim, ele não sim. quis que nenhuma delas ficasse afetada e que ambas saíssem daquela E pelo situação. historial da família dele, não é? Exatamente, Que teve da a irmã. irmã, portanto, Sim. Eu acho que foi das minhas personagens favoritas. A personagem que se calhar menos gostei, eu vou dizer a mãe do Andrew, porque foi ela sim, que meu Deus. Ai, sim. causou Estava isto esquecida tudo. dessa senhora. Meu Deus. Sim, porque ela no fim do livro, só para enquadrar os ouvintes, no fim descobre-se que O último parágrafo. Exato. Acaba o livro desta forma. A origem do trauma do Andrew, o porquê dele trancar as pessoas no armário de forma a castigá-las, vem da mãe, porque a mãe fazia o Sim, mesmo com eles. Yeah. Tu com começas ele. a perceber a raiz do problema, Exato. não é? Do trauma. Exato. Ou seja, Da a loucura. forma que o livro termina dá o ranço, lá está, Yeah. da mãe. Pronto. Ok, não, foi a resposta perfeita. Eu não estava a esquecer dessa senhora, que horror. Sim, porque a partir do momento em que ela diz que é uma pena que ele nunca tenha aprendido, de verdade estou feliz porque basicamente me ensinaste esta lição. Pronto, essa era uma das citações que eu ia dizer daqui a nada, obrigada. Desculpa. Não faz mal, mas sim, realmente é verdade. Quer dizer, a senhora não. Exato. Agora, mas depois também é um ciclo, porque é que ela é assim, não é? Portanto, não vale a pena ir por aí. Mas sim, é uma personagem Sim. muito fácil de odiar. Sim, é verdade. Ora bem, próxima pergunta. Acham que os personagens tiveram um bom desenvolvimento?
todos eles? Sim. Ou algum específico? Eu acho que sim, principalmente a Nina e o Andrew, não é? Que tu no início pensas que eles são pessoas de uma forma e no filme, no final do livro, tu percebes realmente quem é que eles são e que são personagens e pessoas completamente diferentes daquilo que tu pensavas no início. Sim. A Millie, acho que houve um bom desenvolvimento e foste descobrindo várias coisas, principalmente o porquê dela ter sido presa, o que é que a levou a ser presa, como é que era a infância, mas acho que devia de haver mais desenvolvimento e fiquei muito curiosa para saber mais sobre essa personagem. O que faz todo o sentido, porque a autora tem mais 2 livros a sair sobre a Millie, portanto, acho que a autora também não deve ter dado todas as cartas, porque podia haver aqui também alguma intenção de poder haver uma continuação sobre a história da Millie. Portanto, acho que houve um desenvolvimento dela, da personagem, mas acho que sim, que haveria muito mais desenvolvimento podia ter sido mais desenvolvida, na minha opinião. Sim, eu também acho que todas elas tiveram um bom desenvolvimento. Neste caso, acho que a Millie parece assim um bocadinho perdida ao início, depois temos ali uma reviravolta, mas em certa parte também acaba por ser uma reviravolta um bocadinho esperada, considerando depois a partir do momento em que nós sabemos o motivo que a levou a ser presa, nós conseguimos perceber que, ok, era previsível que fosse acontecer exatamente desta forma, não é? De resto, acho que também os outros tiveram um bom desenvolvimento. Desculpem a minha paixão pela Nina, mas pronto. Compreendemos. Não vou dizer mais nada do que vocês disseram. Sim. Todos tiveram bom desenvolvimento, não acho que ninguém ficou para trás. Até o Enzo, que era um personagem secundário, tu tiveste ali um enquadramento da vida dele e de que forma é que ele se envolve, digamos, gradualmente na história. E acho que com todos eles é assim. Sim, até mesmo com a Cecília, por exemplo, tu consegues perceber porque é que a que miúda ela é tão tem. mimada Sim, ou exatamente. tão... Exato. Ou porque é que ela age de uma certa forma. Consegues perceber isso? Claro que sim. Eu acho que sim. Ora bem, pergunta seguinte. Se o livro fosse adaptado para filme ou série, seriam algo que gostavam de ver? Sim. A minha resposta é sim. Sim. Tanto livro como série. Tenho curiosidade de que autores iriam escolher. Autores sim. não, atores. Atores, sim. Sim, não tenho ideia. Agora, assim, por cabeça não me vem ninguém. Porque eu lembro-me, por exemplo, quando houve, agora nada a ver com este livro, mas esta ligação de passagem de livro para filme do 50 Shades, havia muito esse hype de quem é que vão escolher para os personagens principais. Porque tu depois, quando estás a ler um livro, tu crias uma ideia das pessoas na cabeça, das personagens, e depois queres sempre que no livro ou numa série transpareça... Por curiosidade, como é que vocês imaginam o Andrew? Assim, pronto, também há umas descrições no livro que ajudam, não é? Mas dá-me a intenção logo daquele empresário jeitoso, atraente, jovem. Magro ou gordo? Magro, ou alto, magro. Eu por acaso imagino... O estereótipo de um empresário, amiga. Imagino como se fosse um grande macacão, estão a ver? Tipo largo, alto, mas largo bem troncado. e belo. Sim, assim um grego grande. Não sei explicar, mas imagino. Eu vou um bocadinho ao estereótipo dos empresários jovens numa empresa, porque ele também, não é? Estava no império, não é? Empresarial, portanto dá um bocadinho de estereótipo. Talvez porque já li outros livros que também vão muito aos empresários, jovens, bonitos, aquele estereótipo de livro, vá. Sim. E então não imaginei dessa forma, mas eu acho se muito calhar curioso. como faço a ligação entre o facto de ser uma pessoa besta, não é? Exato. Imagino uma pessoa besta fisicamente, Ok. uma pessoa que tem força. É engraçado porque ninguém o julga como ele é. Portanto, Pois se calhar é, ele não é assim tão exato. encorpulado, não é? Exato, Não é? exato. Pode ser assim um... Exato. Até porque acho que no livro a única pessoa que eles retratam como assim, Fisicamente. exatamente musculado é é o o Enzo, Enzo. É o verdade. Enzo, sim, Yeah. sim, sim. É bem retratado esse Sim. senhor. Sim. O Enzo, imagino, masculado, manga à cava, Yeah. cheio de tatuagens, mesmo que aquele Todo ar, sujo de terra. ar assim colombiano, sabem? Yeah. Ele é italiano, amiga. Sim, mas com o ar de narcotraficante, estão a ver? Não sei, imagino. Um italiano Imagino mafioso. assim, exato, exato, não sei, imagino Mandem vir assim. Enzos. Coitadinho, ele é tão boa pessoa e nós aqui a Yeah, criticá-lo. tadinho. Sim, é verdade, é verdade. Não, Mas mas imagino, porque até como ele faz um trabalho muito físico, Sim, tem de Sim, ser sim. musculado, não é? também porque teve todo aquele envolvimento psicológico com a irmã e parece-me ter ali uma parte violenta também, Sim, apesar sim. de ser em defesa da irmã, Sim, sim. imagino também lá está, com essa fisionomia Yeah. de besta. Sem dúvida, não, sim. E percebe-se. Pronto, Mas é adorei. engraçado nós percebermos como é que imaginamos o... Sim, por isso é que às vezes nos livros e nas séries queremos que a nossa ideia seja correspondida à expectativa que nós criamos. Sim, Mas acho que sim, eu acho que nós as três temos a resposta mais garantida, que é o sim. Claro que sim. Agora, espera, filme ou série?
série. Série. Pois. Até porque depois há mais 2 livros sobre isto. Pois, Exatamente. e então temos de dar Imagino. continuidade, não é? Sim. E acho que sei. mantinhas o suspense de ser episódio por episódio. Não sei, Sim. acho que é diferente veres um filme seguido Sim, porque e o teres cada filme episódio. tira-te muita informação, não é? Sim, Porque o exatamente. livro tens muito mais pormenores, descrições que um livro não vai ter. Numa Sim. série, tanto poderá ser um pouco mais desenvolvido nesse E aspecto. imagino ser muito assim, por exemplo, como a Elite, em que no Uhum. fim acaba mesmo com. No fim de cada episódio acaba com qualquer coisa que te Uhum. deixa Ah, com sem o coração dúvida. na mão Tinha para de o ser assim, episódio não havia de outra seguinte. forma. Sim. Porque foi assim que foi o livro. Exatamente. Ao final de cada capítulo tu ficavas, caramba, quero ler outro. Sim, Exato. sim, sim. O episódio tinha de ser assim, claro que sim. Sim. Então, já agora que a autora tem tantos livros, apesar de pronto, eu não ter conhecimento disso, Nenhum, descobri exato. há aqui 10 minutos, 20 minutos. Não julguei. Vocês têm curiosidade de ler outro livro da autora? Tenho Sim. e já pesquisei, vou ser sincera. Já vi algumas reviews e tenho curiosidade de ler mais livros. O primeiro, talvez, que eu vá ler é o Never Lie. Já vi reviews, a gente diz que é muito bom, até há pessoas que dizem que é melhor do que a Criada, portanto estou muito interessada e curiosa. Eu não me importava nada de ler já a seguir O Segredo da Criada, se bem que Pois. tenho um bocadinho de receio, porque normalmente quando são assim sagas de livros, Uhum. normalmente tudo o que vem a seguir Sim. perde um bocado a piada. Exatamente. Pois, eu já ouvi reviews que não, que o Segredo da Criada também é muito bom. Sim. Mas claro, há sempre esse receio, não queremos estragar uma coisa que foi boa, não é? Exato. Portanto, há sempre esse receio. Mas vamos ver, eu também tenho muita curiosidade de ler o segundo, que é O Segredo da Criada, e o terceiro, que é A Que Porta saiu agora, Trancada. supostamente. Penso que seja Uhum. assim. Exato, saiu em outubro de 2023. Estamos muito curiosas, porquê? Porque também gostámos muito do primeiro, portanto queremos ver a continuidade. Sim. Mas Sim. assim, outros livros sem ser da série, o Never Lie é um dos que me veio nas reviews e nas leituras que eu fiz, e estou interessada. Não sei se que ainda pesquisaste, como não sabias que ela tinha mais Não livros. pesquisei nada, Pois, porque foi há exato. 20 minutos atrás. Mas pronto, podes pesquisar depois e Sim, certamente sim, vai te sim. interessar É mais assim, algum. tenho curiosidade em ler a continuação porque já estamos apegadas a Esta história, esta às história, personagens, estas exato. personagens. E depois é do género, o que é que a Millie vai fazer para originar um segundo e terceiro livro, Exatamente, não é? porque tu tens ali um bocadinho, ou seja, o último parágrafo, como estávamos a dizer há pouco, o último parágrafo do livro em si, da Criada, acaba por ser o desvendar de que afinal a mãe do Andrew é que tem Exato. problemas iniciais, exatamente. É maluca. E depois, logo a seguir, temos um bocadinho do início do que vai ser a continuação. Sim, Sim. sim. O que é que eu também tenho receio, o mesmo que a Margarida, que é, depois a história volta-se a repetir. Ou seja, Sim. outro homem com problemas Outro psicológicos. abusivo, Exatamente. Exato. outra mulher a ser oprimida. Isso eu acho que já tivemos Exato. esta história, a história seguinte deve ser diferente. E por isso também acabo por estar aqui dividida entre ou continuar ou ler um novo com outra história completamente diferente para perceber se gosto mesmo da autora em si. Sim. Porque como já disse na primeira, acho que foi no episódio de intro, o meu estilo não é este de todo. Se calhar por isso é que sou um bocadinho mais crítica pela primeira parte. Mas sim, pronto, por curiosidade gostava de ler outra história diferente desta para perceber Outro se thriller realmente dela. gosto desta leitura e se continuaria... Então aconselho-te o Never Lie. Eu já li reviews muito boas e há mesmo leitores que dizem que é um livro espetacular, que ainda foi melhor do que a Criada. Obviamente que cada um tem a sua opinião, não é? Mas aconselho-te então a ler esse, para ver Ok. se realmente gostas da escrita da Freida. Ok. Pode ser que venha não neste sorteio, mas nos próximos Sim, sorteios. Exato, claro que sim. Ok. Pronto, e vocês recomendariam aos nossos ouvintes lerem este livro? Continuarem Sim, para ler os outros 100%, também? 100%. É uma autora que acho que devem mesmo explorar, não necessariamente pela Criada. Aconselhamos este livro, eu pelo menos aconselho sem Sim. dúvida alguma, mas só pelo facto de a autora ter tantos best-sellers e livros com sucesso, obviamente quem gosta de ler thrillers psicológicos, acho que sim, acho que devem mesmo explorar. É uma autora Sim. que vale a pena. Eu acho que o livro também é de leitura fácil. Por exemplo, Sim. a Margarida, no livro anterior, fui Era eu a mais estudar. rápida a ler. Desta vez eu fui a mais lenta. É verdade, a Margarida acabou por a não conseguir Devorar o parar, livro. devorou Sim. o livro. E acaba por ser interessante vermos o quão fácil é a leitura do livro. Uhum. Pelo menos uma de nós teve esse entusiasmo de continuar a ler e passar ali sem se calhar dúvida. horas a ler. Sim, sim. E acho que é recomendado por causa disso. Não é um livro difícil de ler e cativa É de cativante. parte para parte. É cativante porque, primeiro, não é um thriller que seja previsível e tu às vezes ficas desiludida com Sim, thrillers sim, porque sim. sabes logo o que é que vai acontecer a seguir. Neste caso, não tens de todo essa sensação. A única coisa mais previsível, ela está, o caso amoroso entre o patrão e a empregada. É um estereótipo que acontece Pá, em muitas exato. coisas. É isso. Faltou dizer isso. É isso.
É o facto de ser, não o patrão com a romance empregada. entre eles, Claro. mas o clichê do... Sim. É Pronto, tipo a mas é a única secretária e coisa- o patrão. Exato. Epá. Mas eu acho que é a única coisa que acaba por ser previsível no livro. Por isso é que é um thriller tão interessante sim. e um thriller tão bom. Porque E depois tu, quando sobre- lês isso, não queres ser tipo, ok, Sim. não queres perceber o que é que vem a seguir, queres ser Sim, surpreendida. exato, exato. E houve uma coisa que também me levou a esse estereótipo, que era, e depois percebemos que foi propositado, o facto da empregada ser mais bonita que a mulher e ser uma pessoa jovem. Sim. Eu acho que Que a depois Nina foi também escolhida à A mão. dedo, Mas a basicamente. Nina também escolheu Sim, mas desleixar-se, não é? Para ver se ele a largava Sim, mas e se... descobrimos isso quando? Na segunda parte. Ou Sem seja, na dúvida. primeira parte, Sim, sim. eu caí ali um bocado no estereótipo. Acho que pronto. Pois. Epá, olha, a primeira parte não fui com ela. Mas passaste e adoraste as restantes. Sim, depois portanto, a deixa segunda e a lá. terceira foram brutais, mas realmente, pronto, acho que tirava esse clichê. Mas depois, sem esse clichê, também não havia a história da segunda e É terceira verdade. parte. Era Sim. preciso o clichê Exato. para construir a restante Exato, parte. exato. Ok. Sim, pegando no que a Carolina estava a dizer, eu basicamente devorei o livro ao início, basicamente sentei-me para tomar um pequeno almoço e quando dei de conta estava a meio da primeira parte. E depois não podia Exato. comentar com elas, então dizia, leiam rápido, por favor. Então andava lá em casa a Exato. comentar com a minha mãe e com a minha irmã, no género, vocês nem sabem o que é que se passa no livro, está a acontecer isto, 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 isto e isto. Eu vou-vos comprar o livro, alguém que leia comigo. Eu também comentei muitas vezes com a minha mãe isso porque nós quando estávamos a ler Sim. e era tão, meu Deus, isto está a acontecer, nanana, queríamos comentar com alguém. Sim. Por estarmos a ser tão surpreendidos ao longo que líamos os capítulos. Portanto, é que recomendo muito. Ok, pronto. Agora vamos ao próximo segmento, Vamos que lá. é a nossa playlist. Exato. Quais são as músicas que nós escolhemos para caracterizar Temos este livro? algumas, Estas sim, temos partes? algumas que nos fizeram lembrar o livro, não é? Sim, exatamente. Se calhar começa a Margarida, que levou aqui umas... Sim. Duas ótimas sugestões. Exatamente. Então, ali no início da segunda parte, quando começamos a perceber ao certo a história da Nina e desenrolar o motivo todo que leva a este livro, não é? Surgiu uma música do She Knows, do J. Cole, em que basicamente nós conseguimos perceber que, lá está, a música surge-me porque a Nina tinha as suas certezas, que era ou continuava naquela casa, não é? E a qualquer momento poderia ser morta pelas paranoias do Andrew, ou realmente fugia, a vida dela corria muito bem, ou o Andrew acabava por ir atrás dela, não é? Também tinha esse risco, ou então, efetivamente, arranjava uma substituta, que foi aquilo que aconteceu. E Pronto. por acaso, quando tu falaste essa música, Margarida, lembrei-me de uma altura em que esta música era apropriada. Por exemplo, na altura em que a Millie se apercebe que está presa no quarto. E então ela, tipo, she knows, ela sabe quem é que é o maluco Exato. desta Exatamente. história. Sim, e até porque tu percebes na terceira parte, Uhum. por causa dessa tranca, a Millie consegue fazer a ponte de ok, isto foi todo o plano da Nina e ela sabe que isto ia acontecer e eu estou aqui por causa disto. Ou seja, Exatamente. elas nem falaram, mas a Millie chegou a essa conclusão. Sim, e havia todo um balde no armário, escondido, um spray pimenta, portanto estava ali tudo muito bem articulado para que aquilo viesse a acontecer, ela sabia que ia acontecer. Pronto. Sim. E depois não fosse eu uma Reputation Girl, não é? Taylor Swift. Taylor Swift, exato. I Did Something Bad. Porque na terceira parte, quando o Enzo liga para a Nina e diz-lhe basicamente, olha, alguma coisa já aconteceu porque a Millie não sai de casa, nós conseguimos ver ali a parte em que a Nina diz, ok, eu sabia que isto ia acontecer, dia menos dia, não é? E sabia que realmente era algo mau. E há uma parte mesmo da música da Taylor que diz, eu sei que eles dizem que eu fiz algo de mau, mas porque é que me sabe tão bem? Pronto, e acho que é um bocadinho o facto da Nina se sentir sem liberdade. É o alívio. Exatamente. É o alívio. Mas ao mesmo tempo sentir-se mal, depois entretanto, pelo facto da Millie estar trancada exatamente como ela. É intenso. Basicamente, outra música que nós também falámos aqui um bocadinho as três que fazia sentido para o livro é da Billie Eilish, What Was I Made For? Portanto, acho que esta música pode se relacionar muito com o personagem da Millie, no início, em que fala de que ela está perdida, ela está a tentar encontrar um caminho, não é? Sim. Depois de estar 10 anos presa, e depois liga-se também muito ao início do livro e ao final, em que ela depois, quando vai a uma nova entrevista de emprego e percebe que foi uma entrevista sugerida pela Nina e acaba por perceber que ela foi contratada e qual foi o objetivo, que é para ajudar aquela personagem, aquela mulher que está a ser violentada pelo marido. Parece-me que ela aí está perdida, mas pode ser que ela consiga perceber e chegar à conclusão que é para isto que ela foi feita, para tentar vingar as mulheres. Nunca se sabe, achei curioso. Olha, outra música também nos lembramos foi o da Rihanna, do Man Down, porque
a letra diz: mãe, eu não queria, mas matei um homem. E isso faz a ponte com o início da história da Millie, que foi o porquê dela ir para a prisão, porque ela viu uma colega a ser violada e basicamente ela ficou cega e matou exatamente, com pisa-papéis, Sim, se não me estou a sim, enganar. sim. Exato. Pronto, e eu acho que essa música, ou o refrão especialmente, junta com esta história. Portanto, eu não queria, mas o facto de eu querer defender aquela minha amiga, olha, acabei por me matar. Pronto. Sim, e há uma parte no livro em que a própria Millie diz isso, no sentido de ninguém realmente me entende, ninguém Exato. consegue perceber os motivos pelos quais eu fiz isto e estou a fazer isto também ao Andrew. Sim, ela é incompreendida, sem Exatamente. dúvida. Sim, exato. Pois, por último, temos uma música que é, novamente, da Taylor Taylor. Swift, Look What You Made Me Do, que acho que faz todo o sentido, não é? Nós, quando nos lembrarmos desta música, dissemos sim. Fazia todo o sentido constar na nossa playlist sobre este livro, e certo, e acabou por basicamente, o título da música diz tudo, Look What You Made Me Do, portanto, basicamente, todo o desenrolar do Andrew morrer foi derivado toda a tristeza e violência e maldade que ele transpareceu à Nina e à Millie. Portanto, foi tudo uma construção. Sim, sim. E basicamente ele fez tudo para que o enredo dele e o final fosse ele morrer. Sim. Mas acho que a música também se enquadra no momento em que a Nina volta à casa, Ok? vai à procura da Millie e depara-se com todo aquele cenário quando abre a porta. Sim, pode ser, é verdade. Porque basicamente ela pôs a Millie naquela situação, não é? Porque ela contratou-a para matar. Que ela até diz isso numa das frases do livro, diz lá, eu contratei-a para matar, ela é que não sabe. Portanto, sim, concordo contigo, Margarida, é verdade, pode-se incorporar. Ora bem, agora gostava que me lessem as vossas citações de eleição do livro. Quem quer começar? Então, eu por acaso tinha uma que agora a Inês meio que já introduziu, que acaba mesmo com a parte do eu a contratei para matá-lo, ela só não sabe isso. E tenho o engraçado como na primeira vez que os vi pensei que era mesmo encantador ter uma casa cercada por portões. Agora ela parece exatamente o que é, uma prisão. Sim. Verdade. Faz a ponte do início da história para o fim da história. Sim, mesmo. Eu por acaso tenho uma que quase parece em arranhões, como se alguém tivesse estado a arranhar a porta, a tentar sair. Não, isso é ridículo, estou a ser paranoica. Acho que constrói muito ali a primeira parte da Millie, a tentar perceber que alguma coisa não está bem, mas será que ela é que está paranoica? Será ela que está a criar macaquinhos na sua cabeça? E realmente não estava a criar macaquinhos, não estava a ser paranoica. Portanto, aqueles arranhões estavam lá por algum motivo e nós ao longo da história vamos perceber porquê. Achei uma citação curiosa. Depois tenho uma que é um bocadinho comédia, que diz: se esta for a parte do emprego em que descubro que na verdade a Cecília está morta há 10 anos e é um fantasma, despeço-me. Eu rio tanto com esta frase, foi muito engraçada. Portanto, a parte em que ela pensa que acha a menina estranha. Sim. E então achei muito interessante e engraçada, mesmo só pela piada que quis dizer a citação. E depois a última frase, uma das últimas frases, não a última frase, que é aquela citação que a Margarida já comentou há pouco, em que realmente, pronto, a mãe do Andrew desabafa com a Nina e diz: é uma verdadeira pena, diz que ele nunca tenha realmente aprendido, ainda bem que se chegou à frente e lhe deu uma lição. Para mim isto foi desolador, mas obviamente faz sentido, não é? A loucura do Andrew tinha de vir por algum motivo. Sim. E foi pela mãe. Como a minha irmã costuma dizer, as pessoas não saem às pedras da calçada e neste caso o Andrew adquiriu a paranoia da mãe. Exato. A loucura. Olha, eu por curiosidade, as duas citações que selecionei são da Nina, são da segunda parte do livro, porque achei interessante, e vou ler e depois explico então porquê, as minhas memórias de estar no sótão eram tão vívidas, que quase podia sentir o ardor no couro cabeludo dos cabelos que arranquei. Mas o doutor explica-me sempre que estamos com delírios, estes parecem muito mais reais do que são. Sim. Ou seja, que está a invalidar ali um bocadinho a história, o momento dela, não é? Sim, exatamente. Portanto, agora contextualizando, porque aconteceu na história, a Nina foi obrigada a arrancar cabelos diretamente do couro cabeludo pelo Andrew e depois foi acusada que aquilo tinha sido um surto psicótico e foi internada também, porque depois ela tentou, segundo a história, tentou afogar a filha e foi apanhada em flagrante, digamos assim. De facto, não foi, aquilo foi todo um plano pelo Andrew. E acho interessante que ela, nesta parte da história, ela acredita no que o doutor diz. Sim. Portanto, ela chega a invalidar o que ela acha que era realidade.
Ela só volta a perceber que não foi de todo um delírio dela quando Quando volta volta a a ser repetir. presa naquele espaço minúsculo. Exato. Sim, No exatamente. Pois outra citação que eu também anotei aqui, também é da Nina, e acima de tudo, trata a Millie abaixo de cão. Não me é fácil tratá-la dessa forma. No fundo, sou boa pessoa, ou pelo menos costumava ser, antes do Andy me ter destruído. Agora, tudo são meios para atingir um fim. Pois, ela estava a sobreviver, em modo de Exatamente. sobrevivência. Eu acho que isto justifica a primeira parte Uhum. da história, que ela trata tão mal e nós pensamos que ela é maluca e ganhamos ranço, como a Sim. Margarida diz, porque realmente depois quando chegamos a esta segunda parte ela justifica, eu sou assim porque tenho de ser assim, porque senão eu não vou sobreviver. Compreendemos o porquê dela ser assim. Como é que os seus meios para atingir o fim. Lá não é? está, Pronto. exato. Ela Sim. é assim por uma razão. Pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre o livro. Não, Que eu acham- acho que contextualizámos bem as nossas opiniões sobre o livro, recomendamos a 100%. Pronto. Espero que tenham gostado muito. E agora temos a última parte, que é a novidade do podcast, que é o Exatamente. sorteio do próximo livro. Porquê? Porque também achamos curioso e interessante, obviamente se quiserem, ler connosco. Portanto, ler aqui o livro que vai-nos calhar, né? Temos 3 livros no sorteio, cada uma escolheu o seu, e vamos agora descobrir qual deles é que será o eleito, e depois, por que não? Vocês lerem connosco e depois trocarmos aqui as nossas opiniões no Sim. próximo episódio. Olha, o livro que eu escolhi foi A Gorda, da Isabela Figueiredo. Tenho muita curiosidade de ler este livro, porque no Kobo é um dos livros mais descarregados nos últimos tempos. E a história é mesmo sobre uma gorda. Portanto, todo o contexto de sociedade e todas as dificuldades que ela vive, eu acho que é assim uma crítica à sociedade e acho que nos vai levar ali, não sei, o coração também pelo caminho da história. Ok. Sim. Eu escolhi o Coisas que Nunca Superamos, da Lucy Score. Vocês vão perceber, possivelmente, que eu tenho um problema quando escolho livros, que é, eu escolho o primeiro e depois, afinal, são mais, porque este agora também surgiu o segundo, não é? Já traduzido, e acho que já existe um terceiro, malta, desculpem. E acho que vai um bocadinho também àquilo que é, em parte, o livro que eu li e que nós comentámos no início do nosso episódio 0, Tudo o que Somos Junto, que acaba por também ter ali um bocadinho de desenvolvimento pessoal, acredito eu, pelo menos pelo nome. Yeah! E tu própria também ficaste curiosa daquilo que eu ia Sim. comentando do livro. Pelo menos pelo título deste e pela sinopse, parece que existe também essa parte, além de também ter ali um romance. A minha sugestão é Uma Vida Pequena. Eu já ouvi falar imensamente sobre este livro, principalmente no BookTok. Dizem que é o melhor livro, mas ao mesmo tempo o pior livro que já leram. Dizem que é destruidor. Já vi imensa gente a chorar no final do livro, com emoções, todas as emoções e mais algumas, portanto tenho mesmo muita curiosidade em lê-lo. Obviamente que se não calhar este livro para o próximo episódio, eu vou lê-lo mesmo. Trazes no próximo. Exato, até sair. Porque tenho mesmo muita curiosidade pelas reviews e pelos vídeos do BookTok que vi, em que dizem mesmo que o livro os destrói e que foi o melhor e o pior livro que já leram. Portanto, tenho mesmo muita curiosidade. Foi por isso que sugeri. Elas as duas nunca tinham ouvido falar, portanto, ainda acho mais interessante irem sem expectativa nenhuma. Se calhar Exato. este livro. Sim. Ora bem, vamos ao Momento. sorteio. Isto é Tantantã. completamente aleatório, portanto nós não sabemos o que é que vai calhar. Uma Vida Pequena! Ok, pronto, olha, por acaso fiquei com curiosidade Sim. agora quando o apresentaste, por isso tudo bem, vamos a isso. Se não tivesse gostado, recusavas-te. Pronto, então já sabem, para o próximo episódio o nosso livro vai ser Uma Vida Pequena. Espero que nos acompanhem e olha, sugerimos que leiam também até à saída do episódio, que ainda acaba por ser mais interessante vocês lerem e ouvirem-nos. E olhem, comentem connosco, mandem-nos Sim, mensagem. mesmo que nós não vos consigamos ouvir, comentem no Spotify ou no nosso canal de YouTube, deem também a vossa opinião, porque não, acho que teríamos todo o gosto em recebê-las. E pronto, espero que também Sim. tenham gostado. E na página do Instagram, que nós Sim. também temos. É verdade, vamos ter muitas novidades na página do Instagram, portanto, vemos-nos lá. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima.